Toda vez que um adulto se recusa a tratar suas feridas, ele está, sem perceber, oferecendo as suas dores como herança emocional aos seus filhos. Pare tudo o que você estiver fazendo agora. Respire fundo, porque o que você vai ouvir agora pode ser o divisor de águas entre mais uma geração traumatizada ou o início de uma linhagem de cura, força e verdade. Esse episódio não é um convite para refletir, é um chamado à responsabilidade. Não importa se você é pai de uma criança pequena, ou de um adolescente em crise, ou de um filho adulto que se afastou. Se você está ouvindo isso, é porque chegou o momento de encarar a verdade. Está em suas mãos romper o ciclo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui da Equipe Alfa. Lembrando que esse episódio faz parte de um material complementar de um projeto lindo, recheado de encontros, materiais em PDFs. E esse episódio, esse podcast, foi disponibilizado para que mais pessoas tenham acesso a parte desse conhecimento. E vamos seguindo. Pais com aparência de força, mas que por dentro estão em ruínas emocionais, reagem com raiva, silenciam com culpa, gritam quando o medo aperta, choram no travesseiro porque não sabem mais o que fazer. Muitos desses pais não apenas são adultos, mas também são crianças feridas ocupando cargos de autoridade. E o pior, continuam reproduzindo aquilo que juraram nunca mais repetir. O trauma não tratado, ele não desaparece. E o pior, ele é transmitido. Pais permissivos, omissos ou explosivos representam 3 rostos do mesmo abandono. A ausência emocional é tão prejudicial quanto a violência explícita. O excesso de gritos, os castigos sem afetos, os deixa pra lá quando a criança chora, tudo isso modela o cérebro do seu filho. Sim, literalmente. O cérebro infantil ele é moldado pelo ambiente, pela frequência emocional do lar, pelos tons de voz, pelo silêncio. A neurociência ela é muito clara. As conexões neurais do córtex pré-frontal, responsável pela empatia, pela regulamentação, pela tomada de decisões, pela autorregulação, depende de quê? Da qualidade dos vínculos afetivos. E quem tem maiores oportunidades, quase em sua totalidade, são os pais. Os pais desregulados criam filhos ansiosos. Pais ausentes formam adultos com medo de confiar. Pais rígidos geram rebeldes ou submissos em dor crônica, o que é um grande perigo. Mas podemos ser a geração da virada. Quantos pais se lamentam dizendo, meus pais fizeram o melhor que puderam? Talvez seja verdade. Mas se você entende que aquilo não foi o suficiente, não use essa frase como muleta. O que seus pais não sabiam, você sabe. E se sabe, então já não é mais uma ignorância, é uma escolha. Você pode ser o primeiro da sua linhagem a dizer, a partir de mim, não mais. Pode ser o primeiro a não bater, a não gritar, a não manipular com culpa, a ensinar limites com firmezas, mas com afeto. Ao olhar nos olhos do seu filho e dizer, estou em tratamento, por mim e por você. Pais emocionalmente doentes criam filhos com fome de afeto. Pais que não se tratam deixam legados de doenças mentais, emocionais, comportamentais. Você não precisa repetir esse ciclo, mas para isso precisa encarar a sua dor de frente, sem fugir, sem fingir, sem terceirizar a culpa para o seu passado, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua condição financeira, para a sua vida. O maior presente que um pai pode deixar a um filho é a sua própria saúde emocional. Isso não é sobre culpa, é sobre comprometimento. Chega de desculpas. Chega de dizer, é o meu jeito. Eu fui criado assim. Eu não tenho tempo. Eu já tentei de tudo.
Porque esse jeito está adoecendo seus filhos. E isso é muito grande, porque é uma geração. Seus filhos vão conviver com outras pessoas. Eles vão ter empregos, eles vão ter cônjuges também. Eles também vão ter que se relacionar. E tudo isso depende do que ele vive hoje. O tempo que você não tem agora, os terapeutas vão precisar dedicar décadas depois para tentar reconstruir o que foi quebrado. Não existe uma fórmula mágica, mas existe um caminho. E o nome dele é responsabilidade. Não é confortável, não é rápido, mas é verdadeiro e é libertador. E vale a pena cada segundo. O impacto de um pai e uma mãe não curada não tem fim. Um pai que aprende a se regular emocionalmente, ele também tem um impacto infinito. Se um pai ou uma mãe não curado causa dores quase que infinitas, mas um pai e uma mãe curados também é transformador. Um pai ou uma mãe que busca ajuda, que se trata, não só muda a relação com seus filhos, ele muda o DNA emocional da sua linhagem inteira. Se os seus filhos aprendem pelo exemplo, o maior grito que você pode dar não é com a boca, é com o seu comportamento. Mostre a eles como se pede perdão, como se aprende a se acalmar, como se rompe o padrão da raiva, do silêncio, da vitimização. Deixe de ser sobrevivente, torne-se um inspirador. A sua família não precisa ser um super-herói. Precisa de alguém verdadeiro, autêntico, curando-se e ensinando que a transformação é possível. Se você quer um filho resiliente, seja você a prova viva disso. Pais não curados criam filhos que precisam de terapia. Pais corajosos criam gerações curadas e que curam outros. Este é o seu chamado, não para ser perfeito, mas para ser transformador. E se esse episódio está tocando você nesse momento, compartilhe com outras famílias, ouça novamente, comenta aqui embaixo o que eu falei até agora que tocou o seu coração. Chegou a hora, né, de mudar o futuro da sua geração. E você já percebeu que nós aqui da equipe Alfa não estamos apenas falando de acolher os seus filhos. Esse projeto foi voltado para pais. Claro que os seus filhos podem muitas vezes precisar sim de apoio terapêutico. Lógico, nós sabemos disso. Mas existe algo ainda mais poderoso, mais urgente, mais transformador, que é você. Sim, você, pai. Sim, você, mãe. Porque a dor do seu filho pode ter começado em você. Ele carrega todos os dias as cicatrizes invisíveis da sua impaciência, da sua ausência, da sua ansiedade, dos seus altos e baixos emocionais. É por isso que a Alfa já não trata mais só os filhos. Nós tratamos os pais que estão dispostos a mudar o futuro de toda a família. Por quê? Porque você é a raiz. Se a árvore está doente, não se começa pelas folhas, se começa pela raiz. E muitas vezes a raiz é você. Você que sente culpa, mas não sabe como agir. Você que se vê gritando e depois chorando escondido. Você que se sente travado, bloqueado, cansado de ser reativo, explosivo, permissivo, esgotado. Você que se pergunta por que tudo pesa tanto, por que há tanta frustração, por que parece que nada se resolve. A resposta pode estar onde você nunca pensou em olhar, dentro de você. Muitos pais, eles são impacientes, eles são temerosos, eles gritam, eles explodem por causa das suas próprias frustrações. Eles reclamam ou eles sentem a dor, talvez da escolha ou da má escolha de um cônjuge, talvez as suas escolhas profissionais, econômicas que te levaram a essa condição agora. Ou seja, seu filho está ali, ele não tem nada a ver com todo o contexto, mas você explode a sua frustração, o seu medo, o seu cansaço, a sua angústia, a sua dor, a sua tristeza em apenas um copo que foi quebrado. O que tem a ver, na verdade, aquela situação, aquela sua reatividade com o copo que foi quebrado. O que tem a ver você não ser uma pessoa inspiradora para aquele ser que acabou de chegar. E quando eu falo acabou de chegar, mesmo que ele tenha 1, 2, 5, 10, 12, 15, 20, 25,
Aprendemos no projeto que a maturação, a maturidade neurológica, ela fica pronta já quase aos 30 anos. Ou seja, você tem ainda muito o que inspirar, o que formular, o que moldar a mente dos seus filhos. Então, se você está aqui, não é por acaso. É porque surge na sua vida uma oportunidade. E para isso você precisa de cuidados próprios. Ser pai e mãe é apenas um campo da roda da vida. Mas você tem toda uma vida para olhar. Aqui na Alfa, nós não damos conselhos prontos. Nós estudamos você. Como é o seu funcionamento emocional? Quais são os gatilhos que te desestabilizam? Que tipo de infância você teve? Você foi criticado demais, ignorado, responsabilizado cedo demais? E como isso afeta a sua vida hoje, o seu modo de educar? Muitos pais estão tentando controlar os filhos, mas perderam completamente o controle de si mesmo. Aqui nós te ajudamos a recuperar a sua autoridade emocional com verdade e consciência. E o seu corpo? Você sabe que nós trabalhamos com as terapias integrativas. Você sabia que a deficiência de D3, por exemplo, pode provocar fadiga intensa, pensamentos negativos, baixa tolerância à frustração, distúrbio de sono, irritabilidade? E quer dizer da vitamina B12? Está associado, quando está baixo, a perda de memória, desânimo, lentidão mental, confusão emocional, crise de ansiedade. Você pode estar tentando controlar a raiva, o choro, os picos de tristeza, mas o seu corpo está pedindo socorro. A falta de magnésio afeta a sua capacidade de relaxar. A desbiose intestinal influencia diretamente a produção de serotonina, que é o neurotransmissor da calma, da alegria. O desequilíbrio da tireoide pode tornar qualquer desafio emocional um pesadelo. Seu comportamento pode ser apenas um sintoma, algo bioquímico que precisa ser equilibrado. O meu livro, chamado Equilíbrio, 5 segredos impactantes para uma vida realmente extraordinária. Nesse livro nós falamos muito sobre equilíbrio. Nosso corpo ele foi projetado para ser equilibrado. Se você teve a oportunidade de ler, muitos dos nossos clientes já leram o livro Equilíbrio, ou se você não teve, poderá buscar essa oportunidade. E quando um corpo ele está equilibrado, as chances, as oportunidades de você reagir melhor aos desafios da vida, porque não é sobre se teremos desafios. Essa é uma certeza que nós temos. Estamos falando de como vamos reagir a esses desafios. E isso muda tudo. Isso é o que divide as pessoas bem-sucedidas das pessoas que carregam a frustração como uma mala pesada que carrega eternamente. Pessoas bem-sucedidas ou pessoas de sucesso. E em outros podcasts nós já abordamos aqui o que é sucesso, Talvez você já entenda com profundidade o que é sucesso. Pessoas de sucesso, pessoas que alcançam seus propósitos, pessoas que alcançam a serenidade, pessoas que alcançam o contentamento. Elas sabem lidar com frustrações, com dificuldades, com ansiedades, com os medos da vida. E é isso que tornam elas pessoas de sucesso. Então, se você, pai ou mãe, não chegar a essa conclusão, não tomar uma decisão afinco, firme, decisiva, de realmente se tratar, você pode estar repetindo um ciclo e influenciar todos os campos da vida do seu filho. Então, o tratamento integrativo ele é de dentro para fora. O nosso tratamento ele é integrativo porque você não é um pedaço, você é um todo. Um sistema interconectado de emoções, hormônios, neurotransmissores, vivências e crenças. Na Alfa, avaliamos cada uma dessas áreas. Análise de exames laboratoriais com olhar emocional e funcional. Interpretação da sua história de vida, de infância, com base na neurociência e nos conhecimentos da psicoterapia profunda. A avaliação do sistema digestivo, nutricional, com plano alimentar e suplementar. Psicoterapia com foco em traumas, autoestima, identidade, regulação emocional. Acompanhamento com técnicas naturais, fitoterapia, óleos essenciais, florais, reflexologia, entre outros. E reprogramação de padrões inconscientes herdados, que envolve aí a parentalidade, vínculos, abandonos, medos.
O que é que pode estar afetando você hoje? Pode ser falta de zinco, estresse crônico, trauma não resolvido, crise de choro ou de raiva sem motivo, pode ser exaustão adrenal, disfunção intestinal ou traços de trauma relacional. Falta de paciência com seus filhos pode estar ligada à sua memória afetiva infantil, você foi silenciado, humilhado, ignorado. Sentimento de fracasso constante pode ter origem em um modelo interno rígido que você carrega desde criança. Eu só sou amado se eu for perfeito. Talvez você nunca chegue sozinho à conclusão do que pode estar interconectando o seu passado com o seu presente e ainda influenciará o seu futuro. Por isso que nós estudamos afinco, Temos mais de 50 mil horas de informações para justamente estudar você e o seu caso. E se a chave fosse você? E se ao invés de tentar consertar, entre aspas, seu filho, você decidisse curar-se? E se ao invés de repetir, meu filho precisa de ajuda, você dissesse com coragem, eu preciso de ajuda, eu vou primeiro. Esse projeto não é um curso, é uma jornada profunda, viva, séria. É um chamado para homens e mulheres que querem ser inspiração, não apenas provedores. Pais que não se escondem atrás da correria do dia a dia, mas que encaram o espelho com verdade. Você é pai, você é mãe, mas antes disso, você é um ser humano, que precisa de colo, de escuta, de cuidado, de compreensão, que tem marcas da infância, frustrações no casamento, cansaços que ninguém vê. Na Alfa, nós vamos te ajudar a renascer. Você vai entender porque sente o que sente, age como age, repete o que não quer mais repetir e faz aquilo que jurou não fazer mais. É mais importante como quebrar esse ciclo com consciência, com ação. O seu filho precisa você bem, não apenas presente, não apenas dizendo que ama. Ele precisa ver nos seus olhos a prova viva que a cura é possível. Nenhuma palavra, nenhuma história, nenhum sermão vai ter mais efeito do que você ser essa primeira geração a provar isso. Então, você precisa plantar essa semente de autoconfiança. Quando você elogia os pequenos avanços, quando você valida o esforço antes do resultado, você planta nos seus filhos a certeza de que vale a pena tentar. Olha que frase interessante, quando você elogia antes do resultado. Por quê? Porque você está elogiando a trajetória, não apenas se ele venceu. Mesmo quando tudo parece difícil. Esse sentimento ele cresce, se fortalece, ele reflete não só no desenho de um pôr do sol perfeito, mas na representação de trabalho, em cada detalhe que ele fizer. Desde pequenininho, o trabalho de arrumar o quarto, depois talvez um trabalho na faculdade, depois do primeiro sim na vaga de emprego, com a coragem de empreender o seu próprio negócio. Frases poderosas como eu acredito em você, gestos memoráveis, aquele aperto de mão firme antes de uma prova importante, atitudes transformadoras como ouvir com atenção genuína, sem pressa, sem distrações. E nada vai ser mais poderoso do que você mesmo viver isso. Você também consegue ser otimista nas suas conquistas? Você tem coragem de empreender? Você fala palavras poderosas para você mesmo? Seu filho te vê essa pessoa? Não que você esteja fingindo ser essa pessoa, estamos falando de verdade. Pais inspiradores são mestres em criar um terreno saudável para os relacionamentos dos seus filhos. Já pensou no casamento dos seus filhos? Ao mostrar um modelo de parceria, de respeito, você ensina que um vínculo duradouro não se constrói do nada. Ele se constrói com a vulnerabilidade compartilhada, quando todos entendem, sim, os seus defeitos, as suas fraquezas, no suporte mútuo, na alegria simples de um café juntos. E nas amizades dele? Ao respeitar as escolhas e os limites dos seus filhos, você o capacita a escolher amigos que honrem, que os desafiam para o melhor, que celebram as suas vitórias. Você mostra isso com as suas próprias amizades, quando você mesmo respeita, elogia, encoraja os seus amigos. Você está criando um modelo para que ele repita. E quando você também trata o seu filho como um bom amigo, respeitando os limites, as escolhas, impondo também seus limites saudáveis. Você não dá apenas um exemplo, você oferece um manual de convivência.
Amar é aprender a escutar, a confiar, a crescer juntos. Lembrar aos seus filhos que os trampolins da vida são trampolins, não são muros. É um presente inestimável, até as dificuldades. Quando você perde o jogo, aquele abraço apertado, um convite para treinar juntos pela manhã. Isso me faz lembrar, eu até sorri agora, isso me faz lembrar que esse espírito, né, de competição que muitas vezes afastam pessoas, às vezes num jogo, numa brincadeira que é para se alegrar, né? Às vezes nós mesmos, com a nossa irritabilidade, nós mostramos um padrão para como o nosso filho deve se comportar. E eu me lembro que num jogo, né, eu consegui perder 10 vezes, mas eu nunca me diverti tanto. Isso ficou tão na minha memória, porque cada vez que eu perdi, eu ria, dava crise de riso e eu consegui perder 10 vezes. Meu objetivo era pelo menos não ficar zerado, né? E quando o time começou a ganhar, né? De 1-0 para mim e ganhou de 2, de não, tenho que fazer pelo menos 1, né? Mas não consegui. Foram 10-0, mas assim, foi o jogo que mais marcou a minha vida. Das vezes que eu ganhei, não marcou tanto. Mas por quê? Porque o espírito ali era de brincar, de se divertir, de interagir, inclusive até de se alegrar, né, com o ganho do outro, né? E isso me fez assim dar uma crise de riso muito grande e eu lembro até hoje com muito carinho. Eu falei que eu fiquei especialista em perder naquele jogo. Então, quando você, pai, reage, como você reage, é um manual para o seu filho. Como você age? Quando você mesmo recebe uma nota ruim de alguma coisa, como você reage? Como você está ajudando o seu filho a reagir? Será que você pode indicar que sim, há campos para melhora sem culpas, mas com metas, né? Quando a vida adulta bate na porta, a segurança de saber que sempre vão ter um porto de acolhimento, que eles não precisam vencer sempre, mas que eles precisam ter metas, objetivos, rotina, desejos, vontades, alvos, mas de que se ele, porventura, em alguns momentos, não alcançar a expectativa que ele mesmo ou que outros esperam, tá tudo bem. Voltaremos ao início e recomeçaremos mais uma vez sem culpa. Você ensina que a verdadeira força não é de evitar tempestades, mas de dançar na chuva, com um sorriso no rosto e a certeza que, ao final, virá sim um arco-íris. Ser inspirador também significa celebrar o romantismo cotidiano. Sabe aquele bilhete carinhoso antes da escola? Um café da manhã inesperado? Lembra daquele dia que traz lágrimas de emoção? Você mostra que o amor não é clichê, é força, é vento que leva os medos embora. Cada gesto seu é como uma estrela acesa no céu emocional dos seus filhos. Seu entusiasmo no trabalho ensina que paixão e propósito caminham juntos. A sua resiliência diante de um não profissional mostra que determinação abre portas. A sua empatia com seus colegas, seus amigos, modela a gentileza, o respeito. Quando você se transforma em um verdadeiro protagonista da sua própria história, você concede a seus filhos o passaporte para acreditarem que eles também podem ser heróis de suas vidas. Imagina o sorriso do seu filho ao contar, anos depois, com orgulho: eu me tornei um empreendedor, eu me tornei um engenheiro, um médico, enfim, porque os meus pais acreditaram em mim. Imagina o abraço apertado de uma nora, de um genro, dizendo: o seu exemplo de amor me ensinou o que é ser um companheiro. Imaginação? Não. Esse é o seu futuro, é o futuro que você pode criar hoje. Você pode ser uma fonte inesgotável de inspiração. Esse guia luminoso no caminho dos seus filhos. Está em suas mãos quebrar os ciclos de medo, de insegurança, de reações impulsivas e finalmente se tornar aquele pai, aquela mãe que seus filhos não só amam, mas admiram e seguem como exemplo. A jornada de transformação começa agora e ela começa com você. Esse é um chamado, é um convite da equipe Alfa, que já viu, já assistiu, não unidades, não dezenas, mas já vimos centenas de famílias serem transformadas. E a grande maioria, a maior parte deles começaram dos pais, quando eles decidiram de uma vez por todas se transformar como pessoa, como amigo, como cônjuge, como ser humano e como pai e como mãe.
se tornaram pessoas incríveis, se tornaram aquela pessoa que o filho não só ama por instinto, porque nasceu de você, porque tem o seu sangue nas veias, não. Aquele filho que não só ama, como admira, como os olhos brilham. Por quê? Porque vê você um amigo. Amigo dele? Não. Vê você como amigo. Você tem amigos. Você coleciona amigos. Você tem bons relacionamentos. Você é generoso. Você é generosa. Você é um bom cônjuge. Você é uma boa pessoa. De verdade. Não fingindo ser uma boa pessoa. E é claro, o mais extraordinário para os filhos. Vocês são excelentes pais e mães, aqueles inspiradores que começam com as suas próprias atitudes, que começam com a sua própria vivência. A cada minuto que você vive, você está sendo um modelo para os seus filhos. A maneira como que você acorda, as suas primeiras frases, como você come, como você agradece, como você usa os recursos da família, como você trata o próximo, como você lida com frustrações, qual a sua garra para o empreendedorismo, para o trabalho, para a sua situação financeira, como você reage aos conflitos, como você vive os intempéries na vida, os imprevistos, como você reage. Tudo isso revela e molda a estrutura neural do seu filho, porque cada vivência é um ensinamento. E você talvez não tenha percebido isso, mas tem muitas coisas que você não ensinou ao seu filho, mas ele aprendeu. Como? Por observar. É assim que a nossa mente extraordinária, ele vive com milhões de sinapses e ele absorve tudo ao seu redor, inclusive até mesmo a sua energia, a sua positividade, aquele clima gostoso dentro de casa. E o que vai acontecer quando o imprevisto, o erro acontece? Seu filho se sente seguro ao te falar, ao conversar, mesmo que ele seja disciplinado. Veja que disciplina vem de discípulos, de aluno. Então, como ele se sente ao ser esse aluno seu? Porque às vezes até a disciplina pode ser engraçada, pode ser encorajadora, pode ser um propósito, um projeto de evolução. Até um não pode não ser tão traumático, tão triste. Se você transformar esse momento de disciplina em um momento de amor. E claro que se você não fez isso durante toda a vida, não será um processo fácil. É por isso que os pais precisam de ajuda. Porque muitas vezes os seus filhos não são recém-nascidos. Às vezes já tem 1 ano, 2, 3, 5, 12, 15, 20 que você faz de uma outra maneira. Mas tudo é possível. Aqui na Alfa nós vimos com nossos próprios olhos pessoas se transformarem, relatos incríveis de mudanças extraordinárias, de pais comprometidos, que fizeram dessa jornada um alvo, um objetivo de vida, de quebrar de uma vez por toda esse ciclo destrutivo que tem aí perpetuado entre muitas famílias. Muitos pais têm dito assim um basta. Comenta aqui, agora no YouTube, comenta aqui nos comentários o que desse podcast tocou o seu coração. Qual frase você achou marcante? Qual parte da sua vida tocou? Qual o seu objetivo, o seu propósito? Esse é um chamado mesmo para que você, pai ou mãe, busque ajuda psicoemocional. Busque a terapia integrativa. Nós já falamos aqui nesse podcast como será o seu passo a passo de tratamento, né? De dentro para fora. Todo um conjunto de fatores que será analisado e estudado por um profissional extremamente competente, completamente abalizado ali de estruturas científicas, de material em PDF. Você vai receber toda a estrutura baseada na naturopatia para tratar você, a parte bioquímica, que pode estar influenciando completamente o seu comportamento. Mas esse projeto Pais Transformadores foi lindo demais. Tivemos encontros ao vivo, né, pelo aplicativo Zoom. Tivemos materiais riquíssimos em PDF. Tivemos até o sorteio do livro Equilíbrio. E tivemos também esse recurso aqui de podcast, que foi essa parte que foi disponibilizado ao público para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Se você não conhece ainda o nosso trabalho, acesse psicoterapiaalfa.com, conheça a nossa equipe, conheça o nosso trabalho. Fizemos já dezenas de projetos
gratuitos. Também fizemos vários projetos sociais com preços acessíveis, mas o nosso profundo incentivo é que você faça um tratamento individual, especialmente sobre esse assunto tão delicado que é a vida familiar, né? De pais e de mães que precisam realmente transformar a si mesmo e as suas famílias. Busque ajuda o quanto antes, porque a sua família é extraordinária, é muito importante, a sua base, o seu alicerce, e você como pai ou mãe tem essa responsabilidade aí magnífica, divina, né? Como algo realmente especial. Então acesse psicoterapiaalfa.com e comente aqui nos comentários o que você achou desse podcast, desse material.